Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Nikola Tesla. O que todos esses nomes têm em comum? Gênio é um dom ou um talento cultivado? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Nexus Curioso. Hoje vamos explorar o que realmente faz alguém ser um gênio. Algumas pessoas acreditam que a genialidade vem da genética, enquanto outras dizem que é fruto do esforço e aprendizado. Qual deles está certo? Antes de qualquer coisa, qual é a definição de gênio? A palavra gênio vem do latim genius, que originalmente se referia a um espírito protetor ou guia que inspirava uma pessoa ao longo da vida. Com o tempo, passou a descrever indivíduos com habilidades intelectuais ou criativas exclusivas. Na psicologia moderna, um gênio é alguém que demonstra habilidades extraordinárias em uma ou mais áreas do conhecimento, seja na ciência, matemática, arte ou música. Mas o que exatamente diferencia um gênio de uma pessoa inteligente? O psicólogo Lewis Terman, na década de 1920, desenvolveu um estudo sobre pessoas com alto QI, mas descobriu que nem todos foram bem-sucedidos ou inovadores. Isso sugere que a genialidade vai além do QI. A inteligência é frequentemente medida pelo QI, consciente de inteligência, que avalia habilidades como lógica, raciocínio e memória. O QI médio da população mundial é 100. No Brasil, o QI médio é de 83, por razões que não precisam ser explicadas. Pessoas que têm o QI acima de 140 são consideradas gênios, mas nem todo gênio tem um QI alto. No entanto, ter um QI alto não garante criatividade, originalidade ou capacidade de inovação. Grandes gênios não apenas resolvem problemas, mas criam novas formas de pensar. Os gênios podem ser classificados em diferentes categorias. Temos gênios intelectuais, com altos níveis de raciocínio lógico e analítico. Como exemplo, temos Albert Einstein e Stephen Hawking. Temos os gênios criativos, com capacidade de pensar fora da caixa e criar algo novo. Como exemplo, temos Picasso e Mozart. Temos os gênios intuitivos, que fazem descobertas ou invenções sem seguir um método lógico estruturado. Como exemplo, temos Nikola Tesla, que teve visões planejadas de suas invenções antes mesmo de construí-las. Temos os gênios práticos, que aplicam seu conhecimento para resolver problemas reais. Exemplo, Thomas Edison, que aprimorou invenções até torná-las funcionais para a sociedade. Ou seja, existem pessoas com alto QI, mas pouca criatividade. Já outros, como Salvador Dalí, tinham criatividade imensa, mas um QI médio. Isso mostra que a genialidade não é apenas sobre inteligência, mas sobre a capacidade de transformar ideias em algo inovador. Segundo alguns estudos, a genialidade pode ser inata, mas também depende do ambiente e da prática. Gênios não são apenas pessoas com alto QI, eles são aqueles que combinam inteligência, criatividade e persistência para transformar o mundo com novas ideias. Mas será que nascer gênio é suficiente? O ambiente e dedicação fazem a diferença. Genética ou ambiente, o que influencia mais? Um dos maiores debates sobre a genialidade é os gênios. Já nasceram assim ou são moldados pelo ambiente? A resposta pode estar na combinação entre genética e fatores externos. A genética é responsável por parte da inteligência e habilidades cognitivas, mas não determina tudo. Estudos indicam que a inteligência tem um componente hereditário, mas sua manifestação depende do ambiente. Pesquisas com gêmeos idênticos que compartilham o mesmo DNA mostram que 50 a 80% da variação na inteligência pode ser explicada por fatores genéticos. Albert Einstein tinha um cérebro desenvolvido, diferente da média, com um córtex pré-frontal mais desenvolvido, ligado ao pensamento abstrato e à criatividade. No entanto, isso não significa que ele nasceu gênio. Ele passou anos estudando, questionando e desenvolvendo sua inteligência. Estudos do cérebro de Einstein revelaram que ele possuía uma densidade incomum de células gliais, que auxiliava no processo neural. Mas o que o faz genial? A estrutura do cérebro ou os anos de estudo? Se a genética fornece uma base, o ambiente é o que ativa e molda o potencial intelectual. O acesso a bons professores e materiais pode fazer uma grande diferença. A desnutrição na infância pode afetar o desenvolvimento cerebral. Muitos gênios passaram por dificuldades que o forçaram a pensar de forma inovadora. A famosa regra das 10.000 horas diz que a maestria em qualquer área exige dedicação extrema. Mozart nasceu em uma família de músicos e recebeu treinamento intensivo desde criança, o que acelerou seu desenvolvimento musical. Se ele tivesse nascido em uma família sem acesso à música, será que ele teria se tornado um gênio da mesma forma? Estudos com crianças mostram que aquelas crianças em casas intelectualmente estimulantes tiveram um aumento de até 15 pontos no QI, em comparação com crianças criadas em ambientes desfavoráveis. E o que a ciência diz? Pesquisas sugerem que genética e ambiente estão interligados. Não é uma questão de um ou outro, mas de como os dois fatores se combinam.
A genialidade não é um dom fixo. Uma pessoa pode ter predisposição genética, mas sem estímulos adequados, esse potencial pode nunca se manifestar. Da mesma forma, alguém sem talentos inatos pode desenvolver habilidades profissionais através da prática intensa e dedicação. Se a genética determina o potencial, o ambiente decide se esse potencial será realizado. Grandes gênios não apenas nasceram inteligentes, eles também foram moldados por desafios, oportunidades e esforço contínuo. Muitas pessoas acreditam que os gênios são apenas pessoas com um QI altíssimo, mas isso não é totalmente verdade. Estudos mostram que os gênios seguem padrões de comportamento, formas de pensamento e traços psicológicos que os tornam únicos. Vamos explorar algumas das características mais marcantes dos gênios e como elas influenciam seu impacto no mundo. Se é uma característica universal entre os gênios, é uma curiosidade insaciável. Eles não apenas fazem perguntas, mas recusam a aceitar respostas simples. Leonardo da Vinci carregava cadernos onde anotava perguntas como por que o céu é azul e como os pássaros voam. Richard Feynman, físico, dizia que sua genialidade vinha do desejo de sempre entender o porquê das coisas. Um estudo da Universidade de Londres descobriu que crianças extremamente curiosas tendem a ter um QI mais alto na vida adulta. Gênios não apenas resolvem problemas, eles criam novas formas de pensar. E essa capacidade de ver além do óbvio é o que os fazem diferentes. Nikola Tesla visualizou mentalmente todas as suas invenções antes de construí-las. Albert Einstein usava experimentos mentais para testar conceitos antes de formulá-los matematicamente. Testes psicológicos mostram que pessoas criativas ativam áreas do cérebro diferentes das que são ativadas em testes convencionais de inteligência. Grandes gênios falham, e muito, mas ao invés de desistir, eles aprendem com os erros e continuam tentando. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar uma lâmpada elétrica funcional. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que a mentalidade de crescimento, ou seja, acreditar que a inteligência pode ser desenvolvida com esforço, é um dos fatores mais importantes para o sucesso. Gênios não aceitam verdades absolutas. Eles questionam, desafiam e reformulam ideias. Eles não têm medo de pensar de forma independente e contestar as mesmas opiniões mais condicionantes. Galileu Galilei desafiou a igreja ao afirmar que a Terra não era o centro do universo. Charles Darwin propôs a teoria da evolução, contrariando as ideias da época. Muitos gênios demonstram uma capacidade impressionante de memorizar informações e focar intensamente em problemas complexos. John von Neumann conseguiu memorizar livros inteiros, palavra por palavra. Isaac Newton passava dias trancado em seu quarto, obcecado com cálculos que levaram às suas descobertas sobre a gravidade. O estado de fluxo, ou seja, quando alguém entra em profunda concentração, é comum entre gênios e pode ser treinado por qualquer pessoa. Será que a genialidade pode ser criada? A resposta é sim. Você pode se tornar um gênio. A ciência indica que, embora algumas pessoas tenham predisposição para habilidades profissionais, a genialidade pode ser cultivada por meio de esforço, ambiente adequado e técnicas específicas de aprendizado. Vamos entender como isso acontece. O psicólogo Anders Ericsson popularizou a ideia de que a prática deliberada é um dos principais fatores para atingir a maestria em qualquer área. Ele argumentou que em média são necessárias 10.000 horas de prática intensa para atingir um nível de excelência mundial. Mozart compôs sua primeira grande obra aos 21 anos, após mais de 10 anos de treinamento intenso com seu pai. Michael Jordan, considerado o maior jogador de basquete de todos os tempos, foi rejeitado em sua escola, mas treinava incansavelmente até de madrugada. Um estudo com violinistas em Berlim descobriu que os melhores violinistas tinham acumulado mais de 10.000 horas de prática, enquanto músicos medianos praticavam bem menos. Mas só a prática não basta. A prática precisa ser intencional e estratégica. Apenas repetir tarefas sem desafio ou evolução não gera genialidade. A psicóloga Carol Dweck desenvolveu a teoria da mentalidade de crescimento, que sugere que a inteligência e as habilidades não são fixas, mas podem ser aprimoradas com esforço e aprendizado contínuo. Existem pessoas que acreditam na mentalidade fixa, ou você nasceu inteligente ou não, e pessoas que acreditam na mentalidade de crescimento, que com esforço e prática ela pode se tornar melhor. Estudantes que adotam a atitude de crescimento têm melhor desempenho acadêmico e são mais criativos do que aqueles que acreditam que a inteligência é fixa. Albert Einstein disse: "Não tenho talentos especiais, sou apenas apaixonado e curioso." Isso sugere que a curiosidade e a busca pelo conhecimento
são mais importantes do que o talento nato. O ambiente onde uma pessoa cresce pode potencializar ou limitar sua genialidade. Ter acesso à educação e bons professores, ou seja, bons mentores, inspiram e aceleram o aprendizado. Frequentar ambientes que incentivam o pensamento crítico e a resolução de problemas também potencializam a genialidade. E ter exposição em diferentes áreas. Muitos gênios estudam várias disciplinas e combinam conhecimentos. Exemplo, Leonardo da Vinci era cientista, artista e inventor. O efeito Flynn mostra que o QI médio das pessoas vem aumentando ao longo das gerações, devido às melhores condições de vida, educação e acesso à informação e cultura de qualidade. Isso prova que o ambiente tem um papel crucial na inteligência. E como você pode desenvolver a sua própria genialidade? Aprendendo de forma ativa, não apenas leia ou assista, mas explique, ensine e aplique o conhecimento, estimulando a criatividade. Pratique atividades como pintura, escrita, música e invenções, desenvolvendo o pensamento crítico. Questione informações, investigue fatos e busque diferentes perspectivas. Saindo da zona de conforto, desafie-se a aprender coisas novas constantemente. Cultive a curiosidade, faça perguntas, explore novas áreas e mantenha um espírito investigativo. Seja persistente. O fracasso é parte do caminho para a genialidade. Gênios não nascem prontos, eles se constroem. A genialidade é resultado do aprendizado, esforço e um ambiente que favorece o desenvolvimento. Então, será que qualquer pessoa pode se tornar um gênio? Ou ainda há algo misterioso na genialidade? Um conceito fundamental que reforça a ideia de que o gênio pode ser criado é a neuroplastia, ou seja, a capacidade do cérebro de se modificar e se adaptar ao longo do tempo. E o que isso significa? Significa que nosso cérebro não é uma estrutura fixa, ele se transforma de acordo com o que aprendemos, praticamos e experimentamos. Novos neurônios são criados e novas conexões neurais se formam constantemente, especialmente quando somos desafiados a aprender algo novo. Estudos com motoristas de táxi em Londres mostraram que após anos memorizando rotas complexas, eles desenvolveram o hipocampo maior, que é a parte do cérebro responsável pela memória espacial. Músicos profissionais têm áreas cerebrais mais desenvolvidas do que pessoas que nunca treinaram música. Isso prova que o cérebro pode ser moldado, ou seja, mesmo que uma pessoa não nasça com um cérebro de gênio, ela pode treiná-lo para desenvolver habilidades extraordinárias. Mas há outro tipo de genialidade igualmente importante, a inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções e as emoções dos outros. Muitos gênios históricos eram emocionalmente intensos, e sua genialidade muitas vezes estava ligada à forma como canalizava essas emoções para suas criações. Steve Jobs era um visionário não só pela sua capacidade técnica, mas porque entendia profundamente o comportamento humano e sabia como criar produtos que despertavam emoções no público. Estudos indicam que pessoas com alta inteligência emocional têm maior capacidade de inovação e resolução de problemas complexos, o que pode ser uma característica fundamental dos gênios. E será que a genialidade pode ser criada através da tecnologia? Com os avanços da inteligência artificial e da biotecnologia, cientistas já estão discutindo se será possível fabricar gênios no futuro. Elon Musk e outros pesquisadores estão desenvolvendo interfaces cérebro-máquina para aumentar a capacidade cognitiva humana através da neurotecnologia. Softwares de inteligência artificial já ajudam crianças a aprender mais rápido, simulando o papel de tutores geniais através da inteligência artificial. Então, o que você acha? A genialidade nasce ou se faz? A verdade é que, independente da resposta, todos nós temos potencial para fazer algo extraordinário. O segredo está em alimentar a curiosidade e nunca parar de aprender. A genialidade não é um dom mágico e inalcançável. É o resultado de esforço, ambiente, mentalidade e até mesmo emoções. Será que qualquer pessoa pode se tornar um gênio? A resposta está em quanto estamos dispostos a aprender, treinar e nos desafiar. O que você acha? A genialidade pode ser treinada? Ou ainda existe um fator misterioso que separa os gênios do resto do mundo? Deixe sua opinião sobre essa pergunta nos comentários do vídeo. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Nexus Curioso e ative as notificações para mais conteúdos incríveis. Um grande abraço e até o próximo vídeo.